Fala, meus amigos, beleza? Vamos começar mais um vídeo do nosso canal Curiosidade nas Telas. Sejam muito bem-vindos cada um que entra aqui no nosso canal. Muito obrigado, gente, pelo seu apoio, de você estar apoiando o canal, conhecendo nossos vídeos e vendo nossa evolução com o passar no tempo. Eu fico muito feliz e muito grato mesmo pela sua compreensão e pelo seu apoio. Para quem tem sido top que está sempre acompanhando nossos vídeos e nossa evolução, dá nosso like, gente. Arrebenta no like nosso vídeo de hoje. Porque eu vou ver, gente, que vocês estão gostando do nosso conteúdo, como também vai ajudar muito o canal. Porque o YouTube ele vai ver que nosso vídeo é bom. Então dá nosso like para ajudar o canal, vou agradecer muito sua ajuda. Como também para quem é novo no canal, que está entrando agora, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Porque você ativando essa função, vocês não vão perder muito conteúdo bacana e muitos vídeos bons que vai vir, porque só vai ter filme clássico. Porque a arte do cinema é muito grande de ser explorada e vamos conhecer muito mais. Como também para quem estiver gostando do nosso conteúdo, compartilhe, gente, para o máximo de pessoas possível. Podem compartilhar, porque vocês compartilhando nas suas redes sociais, de forma de compartilhamento, vai ajudar muito o canal com inscritos novos. Eu vou agradecer muito sua ajuda mesmo, gente. Porque eu creio na coisa. Vamos ser melhor sem crítica do YouTube e muita novidade bacana vai vir nesse ano. Só vai ter filme top, só clássico. Enfim, pessoal, continuando nosso canal, eu vou fazer uma análise e uma crítica de um filme muito interessante que eu assisti. E que mais no final do vídeo eu vou explicar o motivo do porquê que eu não assisti na época de lançamento, porque tinha possibilidade, mas não aconteceu. Mas graças a Deus chegou esse dia para analisar um filme incrível, que é o filme Pantera Negra 2, Wakanda Forever, de 2022, do diretor Ryan Coogler, que é o mesmo diretor da franquia Creed, que é spin-off da franquia Rock Balboa, e do primeiro Pantera Negra e desse segundo. Então assim, pessoal, chega de enrolação, vamos para o nosso vídeo, gente. Esse projeto começou. Para quem não sabe, esse é o 30º filme da Marvel, ou seja, esse é um dos filmes mais assim ambiciosos que finalizou a fase 4, que só teve altos e baixos. Realmente, a fase 4 foi bem duvidosa, porque eu não curti muito essa fase, porque realmente teve muitos filmes ruins e filmes bons, uma mistura de séries boas e ruins. É dando que a gente vai conhecer melhor como foi a produção desse filme, que na minha opinião salvou a fase 4 com fechando essa fase. Com o lançamento de Pantera Negra em fevereiro de 2018, o produtor Kevin Feige disse: há muitas histórias para contar sobre Pantera Negra. Ele queria que o diretor e co-roteirista Ryan Coogler voltasse para qualquer possível sequência. A Marvel Studios queria manter a equipe criativa mais intacta possível, enquanto o presidente da Walt Disney Studios, Alan F. Horn, apesar de achar que era muito cedo para discutir uma sequência, também estava otimista sobre o desejo de ter um Coogler de volta como diretor. Coogler disse que queria ver como T'Challa/Pantera Negra de Chadwick Boseman cresceria como rei em filmes futuros, já que o seu reinado só começou recentemente no universo cinematográfico da Marvel, ao contrário dos quadrinhos no qual ele havia sido rei desde a infância. Então assim, pessoal, para vocês terem uma ideia, quando em fevereiro de 2018, quando Pantera Negra lançou, ele foi um sucesso de bilheteria. E a Marvel já tinha em mente uma sequência dele para uma futura fase do CM, que no caso foi a fase 4. Já foi anunciado. Porém, a Marvel Studios, o próprio Kevin Feige, para quem não sabe, ele é meio que o CEO da Marvel Studios, que é meio que o chefe cargo da Marvel, dos filmes, claro, ele disse que estava muito cedo de botar o T'Challa como um rei. Porque ele já entrou no meio do nada. Tipo assim, ele entrou em Guerra Civil, para quem não se lembra. E o seu filme solo só foi mesmo 2 anos depois. E assim, ele já foi rei, eles queriam evoluir o personagem ao contrário dos quadrinhos, que ele era rei desde a infância. Eles queriam mudar umas coisinhas, mas que não tirasse a essência do Pantera Negra. Mas assim, mudou de última hora, a gente vai conhecer melhor a produção como foi, né? Naquele mês, em março de 2018, o agente Boseman, Michael Green, estava em negociações para que o ator voltasse como T'Challa em 2 sequências planejadas de Pantera Negra com um pagamento revelado de 10 milhões e 20 milhões, respectivamente. As negociações com Coogler foram concluídas debaixo do radar, nos meses seguintes ao lançamento do primeiro filme. Ele deveria começar a escrever a sequência em 2019, antes do início das filmagens planejadas no final de 2019 ou início de 2020. Em novembro de 2018, Letitia Wright foi confirmada para reprisar seu papel de irmã de T'Challa Shuri para a sequência, enquanto Angela Bassett, que interpretou Ramonda em Black Panther, foi questionada se o elenco principal voltaria para a sequência.
Seu marido Cornby Vance disse que sim. Então, assim, as filmagens estavam planejadas para começar no final de 2019 e início de 2020, ou seja, nos planos iniciais da sequência. Tanto que em março de 2018, o agente de Bosman, Michael Green, que era um agente muito próximo dele, queria fazer uma negociação para 2 sequências futuras de Pantera Negra, ou seja, uma trilogia. Já que a Marvel é muito acostumada com trilogia. Até agora, o herói que teve mais sequências do elenco principal foi o Thor, que ficou até o 4º filme por enquanto. Já o Pantera Negra, eles tinham planos para 3 sequências com Chadwick Boseman, ou seja, não ia ter essa alteração como foi no filme final. E ia ser de 10 a 20 milhões para poder ele voltar. E ele topou, claro, ele amava o personagem. Tanto que eles estavam planejando como ia ser até 2019 para poder ter o elenco principal. Até uns duvidaram se ia ter o elenco original e os produtores, e sim. É muito difícil uma empresa trazer toda aquela produção incrível do filme anterior de volta. Isso é muito difícil. Mas a Marvel Studios queria manter os produtores, a equipe técnica, tudo de volta para essa sequência. De fato, deu muito certo, graças a Deus. Vamos lá. Feige confirmou o desenvolvimento da sequência em 2019 da San Diego Comic Con, quando Martin Freeman confirmou em agosto que iria reprisar seu papel como Everett K. Ross na sequência. A data de lançamento de 6 de maio de 2022 foi anunciada na D23 junto com o título de Black Panther 2. No final de 2019, Ruth E. Carter confirmou que voltaria do primeiro filme como figurinista para a sequência e disse que estava pronta para começar a trabalhar na sequência no outono. Então, assim, a San Diego Comic Con de 2019, com Kevin Feige, confirmou que o Martin Freeman voltaria como Everett K. Ross na sequência, que ele apareceu no primeiro filme, e que o título provisório que a Marvel é assim, eles não botam o título oficial, porque eles ainda planejam, altera, né? E o título é só Pantera Negra 2, só, não ia ter Wakanda Forever por enquanto. Now, let's talk about a film that's... Só que assim, os planos deles não foram tão como eles planejavam, porque chegou a pandemia, como também aconteceu uma coisa trágica, assim. Vamos continuar, né? Em 28 de agosto de 2020, Bosman morreu de câncer coloretal. Coughlin afirmou que não tinha conhecimento da doença de Bosman e passou o último ano preparando, imaginando e escrevendo palavras que ele ia dizer no filme. E não estávamos designados a ver. Outra sugestão foi a Disney mudar seus planos e fazer com que Shuri assumisse o manto de Pantera Negra, e o que ocorreu nos quadrinhos. Na época da morte de Bosman, Coughlin já escrevendo o roteiro e já havia feito em rascunho. Então, assim, em 28 de agosto de 2020 aconteceu uma trágica e triste notícia, que foi a morte do Chadwick Boseman. Para quem não se lembra, ele morreu de um câncer colateral que ele escondia dos fãs e até da Marvel em geral, até o Kevin Feige, que todo mundo nem sabia da doença dele. Ele escondeu durante muitos anos, desde Guerra Civil, que foi sua primeira aparição, até sua última aparição, que foi uma dublagem dele para a série What If, que é E Se, que é uma série de eventos alternativos do CM, que ele gravou ele mesmo. Então, assim, a última aparição dele foi nessa animação. Então, assim... Morreu nos Estados Unidos, aos 43 anos, o ator Chadwick Boseman, o astro do filme Pantera Negra. O artista fazia um tratamento contra o câncer em segredo desde 2016. Então, assim, o pessoal ficou preocupado, né? Porque eles já tinham um rascunho, já tinham tudo em mãos. Só que aconteceu essa triste notícia, porque o pessoal não sabia da doença do ator, como também ele escondia. Tanto que tem uma gravação do Instagram, que ele gravou na última vez dele, que ele estava bem magro, ele estava bem acabado. Vou mostrar para vocês. April 15th is Jackie Robinson Day. That's right, it's still Jackie Robinson Day. I can't think of a better time to remember my hero. É bem triste a situação dele, que você percebe que ele não está tão bem, pelo jeito dele e pelo seu físico, né? Que ele não era esse corpo como a gente vê no vídeo. É bem triste, mas vamos continuar com o que a Marvel pensou, né? Em maio de 2021, a Marvel Studios revelou que o título do filme como Black Panther Wakanda Forever, que Edna Anderson do filme acreditava ser um tributo adequado a Bosman, uma vez que Wakanda Forever é o grito de guerra dos wakandianos. Então, assim, o título em maio de 2021, depois da morte do Chadwick Boseman, eles mudaram para Black Panther Wakanda Forever, que é o título que a gente conhece hoje em dia, e que seria uma homenagem grande ao Chadwick Boseman em geral. E de fato foi muito bem, tanto que as filmagens começou em Trilith Studios em Atlanta, Georgia, em 29 de junho de 2021,
sob o título provisório Summer Break e vai durar até 6 meses. Bassett disse em julho que o roteiro ainda estava passando por mudanças devido à morte de Boseman e passou por meio de 5 versões. As filmagens adicionais começaram em 18 de março em Porto Rico, onde foram oficialmente encerradas em 24 de março. Então, assim, foi por causa da Covid e também dos roteiros serem refeitos, como a gente acabou de entender. Foi por causa da pandemia, como também da morte do Chadwick Boseman. E as filmagens começaram em 2021, em 29 de junho. Só que eles pararam por conta dessa morte, como também por causa da pandemia que estava atrapalhando muito. E também os roteiros passaram por 5 versões, até chegar à versão que a gente conhece hoje. E eles finalizaram em 24 de março de 2022. Então, assim, é uma produção bem, assim, que foi alterada por muitas vezes. Mas eles fizeram um trabalho muito bom. É tanto que o lançamento foi bem interessante. Black Panther Wakanda Forever estreou em El Capitan Church, no Dolby Church, em Hollywood, em 26 de outubro de 2022. Também estreou em Lagos, Nigéria, em 26 de novembro de 2022, que o Deadline Hollywood descreveu como o primeiro filme da Marvel a ter uma estreia local. Até 2 de dezembro de 2022, o Black Panther Wakanda Forever arrecadou $409 milhões nos Estados Unidos e Canadá, e $158 milhões em outros territórios. Para um total de $667,8 milhões, é o sexto filme de maior bilheteria de 2022. Então, assim, pelo que vocês acabaram de entender, o filme foi muito bem nas bilheterias logo no seu lançamento, como também estreou lá em Hollywood e também em Lagos, na Nigéria. E em dezembro, no dia 12 de 2022, o filme foi muito bem, que a gente acabamos de ver, e foi um sucesso. É daí que vocês vão me perguntar assim, mas e o futuro do Pantera Negra? Vai ter filme, série? Porque a Marvel produz muita série e filme, né? Pois é, a gente vai conhecer agora e vai ter sim uma sequência para esse filme. Olha como a Marvel falou. Em novembro de 2022 foi revelado que Coogler e Feige discutiram um potencial terceiro filme de Pantera Negra. Nisso daquele mês, o Mori afirmou que a série do Disney Plus Ironheart servirá como uma sequência direta de Wakanda Forever, com o Tony retornando como Riri Williams, Coração de Ferro no projeto. Então, assim, em novembro de 2022 foi revelado que Coogler e Feige discutiram uma sequência de Pantera Negra 2, Wakanda Forever, que será produzida, só que eles não revelaram muitas informações. Mas se a produção original vai ter sim, sucesso. Tanto que naquele mês eles confirmaram que teríamos uma série também da Coração de Ferro, que é clássica dos quadrinhos e que apareceu nesse filme, que foi muito bem trabalhada nesse filme, que eu gostei muito da participação dela. É tanto que o Rotten Tomatoes, que é um site de crítica especializada, para quem é novo no canal que está entrando agora, eu vou falar agora que o Rotten Tomatoes eu vou falar em todos os vídeos, porque é nesse site que eu me baseio muito na crítica para poder me inspirar, para poder ter minha crítica própria, baseado na crítica especializada, porque eles são bem sinceros. Eles avaliaram com uma nota incrível, 84% no tomatômetro e 94% de pontuação pública. 84% é quase 100, né? Então, assim, foi uma crítica muito alta e o público também gostou. Olha o que os críticos disseram e também a audiência, né? Foi dos dois. Um tributo comovente que impulsiona satisfatoriamente a franquia Black Panther Wakanda Forever, marca um triunfo ambicioso, emocionante e gratificante para o MCU. Já a audiência foi diferente, eles falam assim: Pantera Negra Wakanda Forever se despede solenemente de uma das estrelas mais amadas do MCU sem economizar na ação. Então, assim, eu acho interessante porque esse filme ele trouxe uma forma de emoção para homenagear o Chadwick Boseman, isso que os críticos disseram, dizem os fãs, porque eles trouxeram uma forma tão emocional para o MCU em comparação a outros filmes da Marvel, por exemplo, Vingadores, por exemplo. Mas, assim, não é chegar aos pés do Vingadores, mas eles trouxeram de uma forma de homenagear um ator dignamente, do que trocar de ator, o que isso aconteceu muitas vezes na Marvel. É muito interessante. Então, é uma homenagem bonita assim ao Chadwick Boseman. Então, assim, pessoal, vamos conhecer a história do Pantera Negra interpretado pela sua irmã, que é a Shuri, em Wakanda, e também a ação do filme em homenagem ao Chadwick Boseman em Pantera Negra Wakanda Forever. Negra 2, a história é mais ou menos assim. Rainha Ramonda, Shuri e M'Baku Ok e Dora Milaje lutam para proteger sua nação das potências mundiais intervenientes após a morte do rei T'Challa. Então, assim, pessoal, a história de Pantera Negra 2 é mais ou menos assim, que a história vai se passar um tempo depois de Vingadores Ultimato, né, dizendo assim. E a gente vai conhecer que o Pantera Negra do Chadwick Boseman morreu igual ao ator, né? Ele morreu. E eles fizeram um funeral e tal. A sua irmã, Shuri, que apareceu no primeiro filme, ela é muito trabalhada nesse filme e também no primeiro filme. Como pode dizer, ela vai ser a nova Pantera Negra igual nos quadrinhos.
E na história ela vai ter que lutar contra inimigos, como também até o Namor aparece na história, que é muito interessante. E tem muita ação e muita homenagens ao ator. Até como eu conheci algumas cenas pra vocês que são muito massa. Por exemplo, tem a cena inicial que é bem intensa, que é a morte do T'Challa. We are finishing the sequence now. Give me the control. As your agency, but I must warn you. This synthetic heart-shaped hemp has a... Essa morte ela é bem triste, porque a primeira vez que eu vi eu falei, cara, que cena tensa. Mas é uma morte assim que prevê que o futuro do Pantera Negra vai ser substituído pela irmã dele. Tem a cena do funeral do T'Challa, que é bem triste. Tem a cena da Shuri, a nova Pantera Negra, que é muito massa a cena. Tem a cena da Shuri que conversa com Killmonger, o vilão do primeiro filme, na mente dela, dizendo assim: Ramonda, siyakucela. Kamako. How? It's never as important as why, right? Tem a cena de Wakanda, que é bem feita a cena. My country and that throne. Yakin la mama. Raise a spear against her own husband for Wakanda. Tem a cena da primeira aparição do Namor, que é muito massa. Tem a cena do Namor lutando, que é muito bom essa de ação dele. Na primeira aparição do Coração de Ferro, que é muito legal essa cena. Once, this place is no longer safe for you. Gather your things and come with me, right now. Okay? You... Tem a cena da Coração de Ferro construindo a sua armadura, estilo Tony Stark mesmo, que é muito bom. Keep reaching for what inspires everyone to see. Ela fez uma homenagem ao Tony Stark dos primeiros filmes do Homem de Ferro, que é muito legal a homenagem que ela fez ao Tony. Que cena, lógico, ela não chega aos pés do Tony Stark, claro, ela não tem como ela chegar, mas ela tem um nível que até chega, mas Tony Stark do Robert Downey Jr. é insuperável, não tem jeito. Tem a cena de perseguição, que é muito boa essa cena. Tem a cena de luta de Coração de Ferro versus Namor, que é muito massa. Tem a cena da Shuri versus Namor, que é uma cena final que é muito boa, eu gostei demais dessa cena. E tem o final do filme que é emocionante, que relembra o Chadwick Boseman como ele ainda estava vivo como Pantera Negra. Enfim, pessoal, Pantera Negra Wakanda Forever foi um sucesso de bilheteria, arrecadando 859,1 milhões. Claro, foi um pouco menor que o primeiro filme. O primeiro filme ele arrecadou 1.344 bilhões de dólares. Então, assim, foi um pouco menos, mas foi uma bilheteria legal. Eu gostei da bilheteria, foi muito boa. Chegou quase a 1 milhão. E o orçamento dele para 250 milhões foi maior que o primeiro filme. O primeiro filme foi 200 milhões, esse aqui foi um pouco mais. Mas mesmo assim, fez uma bilheteria legal e se pagaram. Então, foi um filme bom nas bilheterias. Vamos fazer umas curiosidades para vocês que são interessantes também, que muitos não sabiam, e eu também não. Recentemente foi revelado que o enredo focaria em relação ao rei T'Challa com seu filho. Além disso, sabe-se que o roteiro tinha 300 páginas, que até foi motivo de brincadeira para Chadwick, que pensava na duração infinita que a segundo filme de super-herói teria. Então, assim, recentemente foi revelado que o rei T'Challa de Chadwick Boseman, se ele estivesse vivo, teria relação entre ele e seu filho.
E que o roteiro original teria 300 páginas. Então, assim, é muito grande. Com certeza teria 2 horas e pouco, até 3 horas, porque é muita coisa, né? Até o Chadwick brincou, né? Sendo que podia ser infinito, que é muito grande, né? Mas, infelizmente, isso não aconteceu. Mas o Chadwick estava muito animado para interpretar o Pantera Negra, mas não aconteceu, infelizmente, né? Em nenhum momento, os produtores cogitaram a ideia de recriar digitalmente ou colocar outro ator que não fosse Chadwick Boseman no papel do Rei T'Challa. Na verdade, o foco na nova trama foi em homenageá-lo de diferentes formas, não substituí-lo. Assim, eu achei interessante essa curiosidade porque eu já sabia, assim, de uma forma até de lógica. Porque o Chadwick é o próprio Pantera Negra, não tem como substituir outro ator por ele. Assim, tem atores talentosos negros que podia substituí-lo. Mas a Marvel, ela pensou assim, não, vamos homenagear o Chadwick porque ele é o Pantera Negra, não tem jeito, ele nasceu para ser o personagem. É aquele tipo de ator que é a cara do personagem, que nasceu para ser esse papel, como Robert Downey Jr. como Homem de Ferro, ou Chris Evans como Capitão. Pois bem, eles pensaram assim, realmente, para substituir é um pouco difícil, mas vamos homenageá-lo. Isso é muito difícil porque a Marvel substituiu muitos atores. Por exemplo, recentemente o ator do Hulk vermelho, ele morreu. Então Harrison Ford vai ser o novo Hulk vermelho. Vai lançar no ano que vem. Então assim, a Marvel ela troca, mas dessa vez eles pensaram em homenageá-lo, que na minha opinião foi até respeitosa pelo ator. Apesar de ninguém assumir o personagem de Boseman, seu legado segue adiante. Antes de assistir os filmes, os fãs já teorizavam que o enredo seria igual ao dos quadrinhos, com a irmã Shuri, dando continuidade ao Pantera Negra. Então assim, antes do Chadwick morrer, ou até depois, né, da morte dele, muitos já teorizavam que a irmã dele ia ser a nova Pantera Negra, pelo fato dessa substituição, porque nos quadrinhos isso aconteceu. Então assim, não é novidade para ninguém que isso ia acontecer, porque já aconteceu nos quadrinhos, então a Marvel ela vai adaptar de uma forma mais fiel possível. É muito bom. E pessoal, agora eu vou fazer minha análise e minha crítica do que eu achei de Pantera Negra Wakanda Forever. Assim, vou dizer uma opinião séria. Eu achei esse filme muito interessante para quem gosta de uma história de desenvolvimento de personagem mais público feminino. Porque eu achei interessante que esse filme ele foca muito personagens femininas de uma forma bem trabalhada do começo até o final. Porque essa relação entre a Shuri e ao ser a nova Pantera Negra, após a morte do T'Challa, eu acho que foi bem assim desenvolvida ao longo da trama. Porque você percebe que ela sente falta do irmão, você percebe que ela tem uma certa camada, sabe? Como eu digo, a Marvel nunca foi dessas coisas assim, de focar muito naquela seriedade do personagem. Porque todo mundo conhece a Marvel com aquele estilo colorido, com comédia. De fato, até tem os seus alívios cômicos do estilo Marvel que a gente conhece, mas ele tem uma forma de trabalhar o personagem dela para ser a nova Pantera Negra de uma forma até interessante. A Coração de Ferro do filme me chamou muita atenção porque ela vai ter sua série própria, então vamos esperar para que seja boa, né? Porque a Marvel recentemente tem umas séries muito duvidosas como She-Hulk, que é uma série, na minha opinião, eu achei estranha, né? Eu achei meio bizarro um pouquinho. Mas assim, a Marvel nessa fase 4 foi muito mista, sabe? Eu percebo que não teve muitos filmes bons e séries boas. Teve Falcão Soldado Invernal, WandaVision, Loki, teve Viúva Negra e todos os filmes que alguns gostaram, mas alguns filmes não foram bons. Por exemplo, aquele último Thor foi um filme muito mais ou menos, não foi um filme legal e nem superou Ragnarok, né? Então assim, eu fiquei naquela se o Pantera Negra ia ser bom também, mas é bom, gente, sim. As cenas de câmera são até legais, estilo Marvel mesmo que a gente conhece, aqueles enquadramentos de câmera assim rápida, né? Aquele estilo tipo quadrinho, né? Então assim, é legal, é divertido sim, você assistir Black Panther e Wakanda Forever pela história e também pela homenagem ao Chadwick, que é muito bem trabalhada. Porque eles homenageiam o ator dignamente, sem manchar o legado que ele criou desde Guerra Civil. Então assim, é interessante, é divertido, o filme ele é bem emocionante também, porque ele é bem de emoção do personagem, de legado, de lembrança, de emoção. É um trabalho bem interessante que eu até gostei. É uma homenagem bem trabalhada, mas ele não é um grande filme assim. Lógico, ele não supera muito o primeiro, porque o primeiro Pantera Negra é um clássico. Como também eu acho que o 2, ele é um clássico, mas ele não supera o primeiro, lógico. Mas ele é um filme divertido e é muito massa as emoções que é trabalhado ao longo do filme. Eu gostei e eu recomendo a todos vocês assistirem Black Panther Wakanda Forever, porque tem no Disney Plus, lançado em fevereiro, se eu não me engano, no Disney Plus, e tá até agora lá, pode assistir. Eu assisti lá para depois vir aqui para dar a minha opinião. É muito divertido sim, eu recomendo. Mas você vai me perguntar, mas que nota eu vou dar para esse filme? Pois bem, eu vou dar, gente, para ser sincero, eu vou dar uma nota
nota 8,5. Vou dar um 8,5. Mas você fala porque eu não dei um 10. Porque Pantera Negra vai ter muitos filmes futuros, né? Como a gente acabou de escrever. Vai ter uma série e vai ter um filme futuro, que é o Pantera Negra 3. Então, assim, a gente não sabe como vai ser o futuro do personagem. É tanto que a irmã dele já é o Pantera Negra. Então, vamos dar oportunidade para que seja bom e que supere o segundo, né? Porque, como eu falei, Pantera Negra 2 teve muitas mudanças de roteiro, muitas alterações. Então, assim, eles mudaram, mas fizeram de uma forma que trabalhasse a origem dela ao ser a nova Pantera Negra e também de homenagear o Chadwick de uma forma digna. Eu achei legal e recomendo a todos vocês assistirem esse filme que é muito bom, que finalizou a fase 4 nos cinemas, para dar início à fase 5 em Homem-Formiga e a Vespa Quantumania, né, que eu ainda não assisti, mas pode ser que eu faça a crítica dele mais para frente, porque a fase 4 finalizou de uma forma meio mais ou menos, mas é como eu digo, esse filme finalizou de uma forma até legal, porque o filme foi muito bom em comparação aos seus anteriores. É muito bom, eu recomendo. Então assim, pessoal, esse é o melhor filme de ação de 2022, como também ele trouxe a irmã do Pantera Negra, Shuri, de uma forma bem trabalhada e bem emocional do personagem, mas que não estraga as origens do Pantera Negra, igual aos quadrinhos, que foi bem trabalhado do começo até o final. É muito bom. I am queen of the most powerful nation in the world, and my entire family is gone. Have I not given everything? Enfim, pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Arrebenta o nosso like, gente, porque vocês arrebentam o nosso likezão, nos ajuda muito o canal, como também eu vou ver que vocês estão curtindo muito nosso conteúdo. Então eu vou ficar muito feliz por isso. Então arrebenta no like, vou agradecer muito sua ajuda. Como também para quem é novo no canal, que está acompanhando nossos vídeos, se inscreva no canal, já ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Porque você se inscrevendo, ativando o sininho, você vai ter muitos vídeos incríveis, como também vai ajudar muito o canal. E eu conto muito com a sua ajuda. Como também para quem estiver gostando do nosso conteúdo e ter ficado até aqui, compartilhe, gente, para o máximo de pessoas possível. Podem compartilhar, porque vocês compartilhando, a gente vai ajudar muito o canal, para agradecer muito sua ajuda. Porque eu creio na coisa, gente. Vamos ser melhores na crítica do YouTube, muita novidade bacana vai vir. Porque eu acredito, gente, que quando você realiza um sonho e você quer que isso aconteça, você batalha pelo que você busca. Porque assim, esse filme ele é muito interessante, gente, porque veio na minha mente que eu ia assistir ali no lançamento. Sim, eu ia assistir ali no ano passado, mas aconteceu algo triste aqui em casa. Que eu discuti com um familiar meu por conta de um motivo bobo, assim, um motivo que não tinha motivos nenhum para acontecer. E a gente é muito brigado, a gente não se dá muito bem, porque essa pessoa duvida porque eu não trabalho e eu não tenho dinheiro. Como também eu não ligo muito, sabe, 100% por dinheiro. Porque assim, pode até ser para poder amplificar mais o canal. Mas é como eu sempre digo, se você não tem dinheiro, mas você tem ideias para ter uma qualidade melhor, você tem. E eu não duvido do meu potencial e eu acredito que nosso canal vai crescer. Porque é chato a gente passar por humilhações até do nosso familiar. Mas mesmo assim, eu acredito que depois daquele dia, vocês percebem que não tem muitos lançamentos por causa desse conflito. Mas me ajuda a gente, com o nosso like, se inscrevendo e compartilhando, porque eu vou agradecer muito sua ajuda, porque é chato, né, gente? A gente fazer nosso trabalho, fazer o melhor e a pessoa duvidar. Mas eu não vou deixar isso acontecer. Vamos pensar positivo, porque nosso canal vai crescer sim. Vamos ser muito reconhecidos pelo nosso trabalho e vamos ter muita novidade. Porque eu não vou desistir do meu sonho, gente. Porque quando você batalha por um sonho, você conquista e tudo vai dar certo. E Deus está na frente, sim. Eu tenho controle de tudo. E eu acredito que tudo vai dar certo. Eu creio nisso, né, gente? Porque é isso que eu creio que vai dar muito bom. Então assim, pessoal, muito obrigado pelo apoio de vocês. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Não me leve muito a mal por eu ter falado isso. Eu não deixo isso vencer em mim, sabe, gente? Porque é isso que a gente aprende a ser pessoas melhores, como também a gente entender mais a realidade, né? Mas mesmo não tendo condições, mas pelo menos eu faço o melhor conteúdo possível, né? Que é
amplificar mais nossos vídeos e eu ter o conhecimento mais aprimorado e conhecer mais a arte do cinema, porque o cinema é uma arte, né? O cinema tem muita coisa pra gente conhecer, mas é isso, gente. A gente vai vencer e vamos ser muito reconhecidos e vamos conseguir. Então é isso, pessoal. Um abraço para todos vocês. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Muito obrigado pelo apoio de todos. E é isso, pessoal. Um abraço e até a próxima, gente. King, Falou. how long do you think you can keep your friends safe from me? I want to be a police.